Ora, Portugal está já também a pensar na próxima, que é na segunda-feira às 7 da tarde com o Uruguai, um estilo de jogo que vai ser completamente diferente face àquilo que vimos jogar o Ghana, e ainda assim ainda teve ali alguns momentos que poderia ter surpreendido Portugal. Eduardo, como é que Fernando Santos se vai preparar para este jogo? Poderemos contar com algumas modificações em função do futebol uruguaio, ou Fernando Santos não vai sair, não vai fugir muito à regra? Antes de mais, felicitar primeiro pela vitória, que era muito importante, e segundo, pela alteração de padrão e de comportamento daquilo que é o 11 e a forma de jogar, a abordagem de Portugal nos jogos. É uma abordagem positiva, é uma abordagem muito mais de encontro àquilo que são as características dos nossos jogadores e é uma abordagem que nos permite não ter esse tipo, ou não ter só esse tipo de preocupação que falávamos relativamente àquilo que é o adversário. Eu já disse aqui uma vez e volto a repetir, Portugal é favorito neste grupo, tem que o assumir, tem que se impor, tem que ser afirmativo e tem que fazer valer aquilo que é o seu real valor, digamos assim. Agora, para jogar desta maneira, Portugal, sobretudo, tem que ter muito cuidado, sobretudo com três fatores. São decisivos três fatores. A reação à perda tem que ser fortíssima, sempre, durante o jogo inteiro. A concentração tem que ser elevadíssima, que foi aquilo que nós não vimos, nomeadamente neste último jogo. Alguns momentos. Exatamente, de desconcentração que se pagam caro. E depois o equilíbrio posicional, sobretudo sem bola. E a mobilidade que os nossos jogadores podem oferecer é muito maior do que aquela que ofereceram. Agora, também compreendo que é a primeira vez, digamos, que nós estamos a ver a nossa seleção a jogar assim e naturalmente terá ainda muita margem para crescer e isso é um ponto extremamente positivo que nós podemos crescer. A introdução do João Félix, por exemplo, é uma introdução ofensivamente interessante, defensivamente expõe-nos bastante. Nós temos um jogador, por exemplo, como o Vitinha, que equilibra muito mais e que nos permite libertar o Bruno ou o Bernardo Silva para aquela posição. Temos um Otávio que, em termos de características, mostra claramente que tem aquilo que é preciso para jogar desta maneira, porque conjuga o processo ofensivo com uma reação à perda fortíssima que todos nós conhecemos. E, portanto, nós temos, para além de soluções para entrar, temos soluções para jogar de início e temos uma margem de crescimento ótima. Portanto, as perspectivas para a seleção crescer dentro deste modelo são ótimas. Uma vitória para o Brasil, Eduardo Moreira, com custos em duas figuras da equipa, Neymar e também Danilo, ambos lesionados e afastados dos próximos jogos, e recorde são com a Suíça e com os Camarões. O que é que isto pode mexer com as contas do Brasil, de Tite, para a preparação destes encontros? Seguramente que vai fazer alterar. Neymar não é um jogador qualquer, é a estrela maior daquela equipa e da forma como estava a jogar era um dos principais responsáveis por desequilibrar nos movimentos ofensivos, nomeadamente no último terço. Naturalmente que se vai sentir diferenças. Agora tem jogadores, vários jogadores que podem ser alternativa e com a mesma criatividade. Não é com o mesmo timing, com a mesma confiança do Neymar. Também, por outro lado, pode até ser positivo, porque é verdade que o Neymar atrai muitas marcações, atrai muita gente, e isso faz com que as organizações das equipas depois sejam feitas de outra maneira. Ou seja, concentram-se tanto no Neymar que depois os outros jogadores têm que ocupar e procurar espaços diferentes. Sem Neymar, vai ser umas seleções muito mais a encarar o Brasil de outra forma, e aí o Brasil terá que ir à procura de outros espaços e isso poderá libertar outros jogadores que não são poucos, tão poucos quanto isso, que têm muita capacidade para desequilibrar. Estou-me a lembrar, por exemplo, à cabeça do Anthony, por exemplo, que é um jogador fantástico e que pode trazer coisas que o Neymar também traz. Os Países Baixos e, ao contrário de outras seleções, sendo aqui, tendo sido historicamente uma seleção sempre forte, está mais enfraquecida? Sim, continua a ter individualidades com muita capacidade, agora nota-se claramente que é uma seleção em renovação. Tem jogadores com qualidade, sobretudo na frente, tem o Frenkie de Jong, que é uma peça fundamental naquela equipa,
Mas por um lado isso é bom, por outro lado, anulando o Frenkie de Jong, depois fica muito mais exposta principalmente a transições defensivas, a reação à perda, que eu acho que é aí que está o grande calcanhar daqueles desta seleção. Tem muitas dificuldades nesse momento, recriam-se bem com bola, são capazes de fazer golos, mas depois quando a perdem aí sim têm grandes dificuldades. Olhando para o outro jogo, já vimos aqui o resumo, Irão, país de Gales, quando percebemos que afinal Carlos Queiroz conseguiu pôr a equipa a vencer, depois de algumas dificuldades que já tínhamos visto neste Mundial, o que é que isto significa para a trajetória que pode fazer esta equipa de Mehdi Taremi também? Para mim foi o jogo de cartaz deste Mundial, não só em termos daquilo que foi o jogo jogado em si, mas por tudo aquilo que fez transbordar, digamos assim, foi a libertação e a assunção real daquilo que são os verdadeiros valores e que o futebol pode, sim senhora, ter uma palavra a dizer nisso. E ainda bem que temos um grande treinador como o Carlos Queiroz, português, também à frente dessa seleção para poder fazer isso. Fim. Exatamente, e isso é algo que tem sido mostrado neste Mundial, que é marcado naturalmente por tudo aquilo que nós sabemos e bem, e é bom que se fale sobre isso porque é algo que tem que mudar. Mas nota-se que há equipas que têm um propósito muito maior do que aquilo que é o jogo. Têm um propósito que é a sua nação, que é o seu país. Está em causa uma série de fatores que fazem com que eles se transcendam e que levem precisamente até ao fim o seu esforço, a sua competência e a sua eficácia. E salientar que neste caso foi quase de loucos. Sim, e ainda bem para o espetáculo, ainda bem para o futebol e ainda bem sobretudo para os povos e para os países que sofrem com aquilo que os países como o Irão sofrem, mas há mais, há muitos mais, não estão no Mundial, não se fala tanto, mas há mais. E isto pode servir para algo que possa, de uma vez por todas, abrir os olhos para muita gente que de direito pode realmente fazer alguma coisa. E o Irão mostrou hoje, uma vez mais com um português no comando, também, mostrou que temos muitas coisas mais em comum do que diferenças.